Ok. Tudo Tá bem então, gravando, pessoal? sim. Bom dia. Vamos Bom lá. dia, professor. Bom Bom dia, dia, bom pessoal. Bom dia. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Como é que está? tudo bem? Tô Isso. bem. Vocês podem participar também pelo chat, né? Tem aí no ladinho, você já sabe, vocês já estão experts, estão mais sábios do que o prof já nas tecnologias aqui. Para mim foi um desafio nesses dias aí, fazer a primeira reunião, a primeira aula, né? E, ó, que bom, já tem 15 com a prof e eu junto, que legal. Então, pessoal, bom dia. Fico muito feliz em poder trabalhar com vocês, né? Para a gente aprender junto com a professora Rosiclér. Muita saudade de vocês, ver esse rostinho lindo. E são momentos que o mundo está passando, né? Esses momentos, assim, de ficar em casa, né? Já estamos retomando para o trabalho, né? E momento de pandemia, né? A gente nem gosta de citar muito essa palavra coronavírus. Então, é doença respiratória, que na Idade Média, a gente vai aprender um pouquinho também hoje, na Idade Média também acontecia isso, lá na Antiguidade, por quê? Porque a falta de higiene naquela época lá, vacina não se tinha, né? Um esgoto, um monte de coisa assim, não tinha o hábito de lavar as mãos, até tomar banho. Era difícil acontecer deles tomar um banho, só quando chovia, eles iam no rio pescar. Não, é tudo mais difícil, né? Então, estamos aí hoje, retomando nossas aulas, ainda remoto, né, pelo Google Meet, mas já é melhor do que não presencial somente, né? Mas nas aulas não presenciais, nas atividades que nós enviamos, eu tenho certeza que também vocês tiveram uma boa compreensão das atividades que nós passamos. Hoje podemos tirar alguma dúvida, as dúvidas, né? Hoje podemos também, a gente pode também rever a avaliação que a gente fez na última aula, né? Ver como é que foi e tal. Ok. Então, eu gostaria de ouvir a prof para dar uma saudação também, prof. Agora estamos gravando já, né, nessa aula. E a professora que sempre, a Rosiclér, me ajudou muito nas adequações, me sugerindo algo para me melhorar nas atividades. E sempre na sala de aula, no começo do ano também, a professora foi muito querida, muito prestativa. Sempre, por isso que eu sempre digo, quando começa o ano, primeiro dia de aula, onde tem o professor, dois professores, daí chama-se de segundo professor, é a eficiência tanto quanto e o outro. Nós estamos juntos trabalhando. A prof. Rosiclér não somente media um ou dois alunos que necessitam um pouquinho mais de atenção, assim como o prof também já falou no começo do ano, Amarildo, eu sou professor PCD, pessoa com deficiência. O meu olho esquerdo eu não vejo nada, é uma prótesinha que eu tenho. Então, assim, eu também necessito de ampliar os diários, os conteúdos, quando eu faço as provas lá de professor, tudo é ampliado para mim, né? Então, eu tenho minhas limitações. E muitas vezes nós, na sala de aula, os colegas, professores ou aluno, às vezes vai muito bem numa disciplina, tem uma facilidade de aprender, né? Mas outros, às vezes, já tem uma dificuldade em outra disciplina, né? Então, a gente tem também uma deficiência em algumas coisas, mas nós, portadores de deficiência física, então é um pouquinho mais complicado, mas nós vamos avançando, andando, né, prof? Pode falar, professora Rosiclér. Bom dia, turma, tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês. A gente se vê por aqui já em outras aulas, né? Eu acompanho eles em todas as aulas, mas mesmo assim a saudade de estar perto, do abraço, do contato, né? E eu que agradeço muito pela parceria, professor, por, né, a gente tem que trabalhar junto, como o senhor já disse, e isso é muito bom, acho que isso deveria ser em todas as disciplinas, em todas as escolas, porque isso não é bom apenas para o nosso trabalho, mas é bom também para o trabalho que reflete para eles, porque como o professor disse, às vezes um aluno tem uma deficiência, mas outro tem também uma limitação em matemática, em geografia, em história, e fazendo esse trabalho adaptado, vai auxiliar, porque geralmente a adaptação, ela é uma mediação, ela transforma aquela atividade em algo mais concreto,
que tem uma outra explicação além daquela do professor da disciplina, né? Então, isso acaba auxiliando todo mundo. E agradeço muito pelas suas palavras e que a gente possa, né, trabalhar mais vezes juntos, mais anos juntos, né, e continuar essa parceria. E até o final do ano que a gente continue trabalhando juntos, né, e adaptando as atividades juntos. Então, eu que agradeço muito e agradeço a participação de todo mundo aqui. Essa turma está de parabéns, tem bastante alunos participando, tem turmas que tem 4, 5, 6 alunos, então essa turma, a minha turminha está, ó, 10. Tenho muito orgulho de vocês e vamos lá, né? Vamos para a aula, vamos aprender mais. E obrigada, professor, obrigada, pessoal. Não precisa agradecer nada, professora. Você é muito eficiente, sempre pronta para nos auxiliar, para mediar os nossos alunos. Então, parabéns você e essa turma, como você falou, é uma turma nota 10. Não é porque eu estou agora aqui na presença de vocês. Comentei para minha esposa, minha família, para outros professores em outros lugares, e que vocês, é um grupo muito, a escola muito bem organizada, as demais escolas também têm a sua organização, mas na agropecuária tem um diferencial, tem outras disciplinas, inclusive, que vocês fazem na prática lá, né, isso é lindo, é maravilhoso, porque tudo bem, dá a impressão até que tem aquelas escolas que está sendo inserida agora, independente de partido político, né, mas assim, militar, eu assisti uma aula já lá em Curitiba, quando eu fiquei 4 anos no Exército, a escola militar, que eles estão tudo com uniforme, tudo assim, é um respeito, tem uma atenção na escola, tudo um respeito entre os colegas, e isso eu vejo no 7º ano aqui da agropecuária, com os professores também, assim, algo diferente, né? Então, dá uma sensação de paz, o professor se sente à vontade para trabalhar, que outras escolas, às vezes, que eu trabalhei no estado, às vezes do ensino médio, o professor nem pode dar uma explicação, ouvir o colega, uma aluna falar, o aluno falar algo, né, quando é apresentação de trabalho, e ali não, é algo sério, parabéns, vamos continuar assim, além das apresentações no começo do ano, que vocês fizeram no 7º ano, cantando, né, que tem de artista ali na 7ª série, meninas, meninos tocando violão, isso me alegra, eu gosto muito da música, né, se der tempinho, depois a gente pode fazer um pedacinho de uma música com o cavaquinho, mas assim, tô com muita saudade de vocês mesmo, vocês são show de bola. Pessoal, eu trabalhei na sexta-feira com o 6º ano, e aí eu vou passar para vocês daqui a pouquinho o que a gente vai estudar é sobre a Idade Média, vai fazer uma revisão. Vamos ler, vamos refletir um pouquinho, tem um videozinho também, se der tempo, de uns 5, 8 minutinhos, que vai ilustrar o que eu vou falar, o que nós já estudamos sobre a Idade Média, as atividades que eu já postei para vocês, e o que a gente estudou um pouquinho no começo do ano, sobre a Idade Média, né, o feudalismo e tal. Mas com o 6º ano, que vocês trabalharam ano passado, da pré-história, né? Paleolítico, Neolítico, trabalhei com eles, no período ainda dos nômades, né? Então, que isso foi aproximadamente 1 milhão, pode ser mais, pode ser menos, aproximadamente 1 milhão de anos antes de Cristo, né? E quando foi 3.500 anos antes de Cristo, foi a invenção da escrita. Então, a partir dali é Neolítico, e já a Idade Antiga, ela incorpora ali, até no ano 1460. E, vamos lá, 1400 e depois a gente vai ler bem certinho a data, né? Que é a queda do Império Romano, né? 1400 e uns quebradinhos aí, 1460, certo? Então, depois vem a Idade Média, né? Que é do ano 500 a 1500, moderna e contemporânea, que seria até os dias atuais. Isso devagarinho a gente vai trabalhar, fazer a linha do tempo, né? Então, eu vou passar para vocês agora aqui uma atividadezinha que seria a revisão nossa, que eu tenho aqui, vamos ver lá, se eu consigo passar lá. Não foi, espera me ver aqui. Aqui. Agora acho que vai dar.
Não. Só um pouquinho que já estaremos aqui. Google Meet. Só para interromper o compartilhamento. Não foi, profe? Nada ainda, né? Estou apanhando um pouquinho aqui, mas já vamos passar aí. Só um segundinho. Tá me ouvindo aí, né? Ok? Tá me ouvindo? Sim, professor, sim. Só um pouquinho que eu tenho que passar esse PDF aqui para vocês. Estou apanhando um pouquinho aqui, mas vai dar certo. Deixa eu ver. Professor, caso eu não consiga, pode mandar no meu e-mail, que daí eu compartilho. Aham. Para as próximas aulas, até se quiser mandar para mim o material, que daí eu compartilho e vou passando enquanto o professor vai explicando. Sim, mas eu vou dar mais uma tentada aqui. Deixa eu ver. Aqui. 2 janelas. Aqui apareceu. Vamos ver se vai. Ok? Apareceu. Agora não. Não. Vamos lá de novo. Agora sim. Ok, então. É que eu me perdi antes, aconteceu isso também, mas eu queria ver vocês, mas não pode. Quando compartilha aqui, não dá para ver. Sim, não dá. Ok, então. Ok, então dá para ver que eu fiz que nem as outras atividades. Em cima coloca lá a nossa escola, Agropecuária, Demetrio, Baldecerelli, professores. Nessa aqui eu não coloquei, mas a partir de agora eu vou colocar sempre o nome dos 2 professores, inclusive, da professora. Sempre é interessante, é legal pôr o nome. Então eu coloquei que é uma atividade sobre a Idade Média, é uma revisão, na verdade, né? Então tem até, a gente sempre tem que pôr, né, as habilidades, né? Então a habilidade que é EF07, quer dizer de história ali, né? 04, explicar o significado da modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia, né? Aconteceu isso lá na Europa. Então, a Idade Média começou com a queda do Império Romano no Ocidente em 1476, depois de Cristo, né? E se encerrou com a tomada da capital do Império Bizantino, Constantinopla. Formaram a cidade de Constantinopla lá, né? Pelos turcos otomanos, que a gente vai estudar mais para frente isso, em 1453. Esse período costuma ser dividido em 2. A Idade Média é dividida na alta e baixa. Alta é os primeiros anos, né? Primeiros 500 anos. E durou em torno de 1000 anos, né? Então, a alta e a baixa Idade Média, a alta Idade Média estendeu-se até o século do quinto até o 10º século, né? Que seria do ano 500, né? 400 e pouco que ele diz. Quando fala 476, nós estamos no século V, né? O século V começa no 01, né? Então, 401 e tal. E até no ano 1000, né? A Idade Média. Depois ele se estende um pouco mais no período do feudalismo, né? As principais características da Idade Média são feudalismo, que nós já chegamos a estudar um pouco, a gente fez algumas atividades, né, da terra, que é o feudo, o senhor feudal, o dono das terras, né? Então, o feudalismo, as relações de suzerania e vassalagem, né, as pessoas que tinham bastante terra, não é que vendia, eles cediam para um outro administrar, daí era a suzerania, que a vassalagem prestava conta, entregava uma porcentagem para a suzerania, né? E aconteceu as cruzadas, aquele deslocamento, no expansionismo ainda de Roma, de outros países, nações fortes da época. Então acontecia as cruzadas, deslocamento com exército, com espadas, e eles iam, expansionismo, né? Dominar outras pequenas nações, né? As ordens de cavalaria. Então, quando fala cavalaria, fala
pessoal da segurança, do exército e tal, né? E também nesse período, que nós podemos conjecturar para os dias atuais, a peste negra. Morreu muita gente. E depois que eles foram descobrir, tem uma pergunta lá na avaliação que a gente fez sobre a peste negra, né? É a peste bubônica, que muitos chamam, aquela pulga no rato e transmitia nos navios, nos porões dos navios e tal. Depois que eles foram devagarinho estudando, descobrindo a vacina, já vai na idade mais para frente ali já, né, na Revolução Industrial foi descoberto também muitas vacinas para imunizar. Então dá para trazer para os dias atuais hoje. Ainda estão testando as vacinas, mas o mundo todo ainda está preocupado. Pode vir segunda onda que eles comentam, mas é importante, meus alunos, prof, nós já sabemos disso, mas é importante a gente ficar atento e ter os cuidados, prevenir. Prevenção é a melhor coisa que tem, prevenir, para não remediar, para não chorar, né? Então, como nós podemos prevenir? Nós já sabemos, né? Lavando as mãos, e a gente às vezes não vê nada. Ontem ainda eu assisti um vídeo com a minha netinha, de 4 anos, eu tenho uma de 12 e uma de 4, e passava um pequeno vídeo educativo, comentando de uma menina, ela ganhou um presente da mamãe, depois ela ia fazer um lanche, a mamãe falou, você estava brincando, vai lavar as mãos. Sim, foi lá, mas não lavou. E a mamãe olhou nas mãos dessa menina e disse, você não lavou as mãos. Sim, lavei, eu tô vendo um monte de algo, como é que posso dizer? Vermes não seria, insetos também não, micróbios. Marildo, professor de ciência, me ensine. Os micróbios invisíveis. Então, nas nossas mãos, no nosso corpo, nós temos que ter essa higiene, né? Então, é muito importante a gente ter lavar com água, sabão, gel, né? Ok. Isso aconteceu a peste negra lá, né? Os feudos produziam para a subsistência através dos esforços de servos. O que os servos faziam lá? Subsistência quer dizer que o que eles produziam era para se alimentar. Porque não faziam assim, logo no começo, eles não produziam em grande quantidade para ter o excedente para vender. Então, eles trabalhavam, e logo depois foram se organizando, daí os donos das terras, o senhor feudal, para produzir mais, foram adquirindo algumas máquinas, algumas tecnologias, mas ainda, brinquei com o 6º ano, sexta-feira, primeira tecnologia na agricultura, enxada, facão, machado, foice, manguá. Manguá é um instrumento muito show, é as ceifas dos dias atuais, conjecturando para os dias atuais, 2 bastão, né, 2 vara de madeira, né, amarrado com a outra, né, na época cipó, o que tinha-se para amarrar lá, né, e batia isso num pano onde tinha um feijão seco, outros produtos ali, né, grãos, e até tirar a palha e ficar os grãos para se alimentar. Ok. Como era a vida das pessoas da Idade Média? Era bastante difícil. As condições de vida da população na Idade Média eram muito duras. A expectativa de vida era pequena, mortalidade era bastante elevada, e aqueles que ultrapassavam os 40 anos, vejam bem, hoje, 70, 80, 90, nós vemos pessoas com 90 a 100 anos lúcidas, né? Falando bem, tranquilo, e naquele período pessoas com a idade mais ou menos de 40 anos, já era assim considerado velhos, né? E as guerras proliferavam, as doenças também, eram muitos conflitos, como eu falei, as marchas que eles faziam, as cruzadas, né? Então, surgiam doenças, eram costumeiras, né? E não existia um remédio eficaz para a época. Aquilo que eu comentei no começo, no início dessa aula, que não havia ainda na época uma prevenção, né? As pessoas não se cuidavam, eles não tinham o hábito de higiene. Então, e não existia também o medicamento, né, para combatê-las. Então, a formação política e social, até no comecinho do ano, no início, a gente desenhamos lá, lembra? A pirâmide social. E assim, a pirâmide social pode ser aqui no Brasil, pode ser em qualquer nação, qualquer município, a gente pode se organizar e ver como é, quem que manda, quem que organiza,
Quem delibera poderes? Então, na sociedade medieval, ela era, na parte econômica, social, religiosa, né? Ela era hierarquizada, tinha hierarquia. Então, lá em cima o rei, né? Monarquia. Quem escolhia o rei? Papa. O Papa, a Igreja Católica tinha um poder incrível, dominante, né? Ela tinha um poder político. Então, Papa, os bispos, eles escolhiam o rei. Então, por isso que a Igreja tinha poder de Estado, e hoje nós observamos, que é muito bonito, por exemplo, ali aqui em Chapecó, a matriz, lá no seu bairro, a Igreja Católica, e assim tem outras igrejas. Depois houve a Revolução, aliás, como é que chama lá? A Reforma, e a Contra-Reforma, né? E Martinho Lutero, que era um padre, isso aí nós já estudamos, e vamos estudar um pouquinho mais, ele era um monge e advogado, então ele discordou de algumas coisas, e aí ele, numa igreja, ele colocou 70, ou melhor, 92 teses, 92 itens que ele não concordava. E aí houve a Reforma Protestante, posterior à Contra-Reforma da Igreja Católica. Então, nesse assunto agora, eu gostaria também de comentar que lá para frente da Idade Média um pouquinho, Renascimento, na Revolução Industrial, que começa lá na Inglaterra, 1760, por aí, e depois vai para a França, onde tem uma nova visão, politicamente falando. Então, onde começa a ser implantada a democracia, os direitos humanos, é feito um acordo, muito legal, assim, muitas coisas surgiram a partir de muitas revoltas aconteceram. Mas esses iluministas quer dizer iluminados, sábios, filósofos, né, aqueles filósofos que praticavam um pouco, Karl Marx também surge ali depois com o proletariado e o burguês, falando sobre isso, é muito interessante, mas esses filósofos, que, né, aprenderam com Platão, Aristóteles, lá de 500 anos antes de Cristo, né, eles começaram a botar em prática a democracia, lá da Grécia Antiga, né, e eles comentavam que a Idade Média seria esse período dos 500 a 1500, um período de obscuridão, de trevas, negativismo. Mas nós temos que entender, algumas coisas aconteceram que não agrada até hoje, os dias de hoje, né? Se a gente fizer uma conjectura, estudar, conjecturar, trazer para cá o que aconteceu, e se fosse nos dias atuais a gente não gostaria. Mas foi neste período que muita coisa, muitas invenções, muito progresso na educação, faculdades foram criadas até pelos árabes. Nesse período, invenções, que depois eu vou comentar sobre a primeira prensa, né, a primeira seria hoje tipografia, para imprimir as primeiras 200 bíblias, né, então ali começou a se propagar mais também os noticiários, e até então ali a Bíblia somente um padre lia, eram poucos, em latim ainda, então o primeiro jornal começa a sair, né, daqui a pouco eu vou lembrar o nome desse alemão que inventou, deixa eu me ver aqui, esse que inventou, Gutenberg, né? Ele inventou aquela prensa, né? Para prensar, né? Então, como se fosse uma gráfica hoje, né? Uma impressora muito grande, como se fosse com carimbos, as letras grandes, tá? Formando as palavras, mas foi o início. Isso foi 3 de fevereiro de 1468, né? Uma tipografia e tal, naquela época lá, né? Também igrejas estilo góticos, né? Estilo gótico, barroco, com os vitrais coloridos, esculturas. Então não é bem o que os iluministas falam, né? Período de trevas, de escuridão, né? Houve invenções também, houve coisas boas, né? Ok, deixa eu ver. Como é que tá, povo? Deixa eu ver aí o rosto de vocês. Dormindo? Tranquilo? Certinho? Sim. Certinho. Sim. Tudo beleza? Incrível. Dormidinho. Mas que bom. Só que a gente cansa também, fica só olhando aqui. Cansa não, a gente fica assim, dá uma impressão assim, tô sozinho, acho que eles nem estão mais assistindo. Eu acho que não está funcionando. Penso que não está. Está. Vou ler mais um pouquinho que a gente tem 15 minutos. É bem rapidinho aqui agora o final e eu vou passar um vídeo para vocês. OK? Sim.
Vamos lá. Os costumes na Idade Média. As pessoas, que eu comentei antes também sobre a higiene pessoal, né? Mantinha urina e fezes em uma caixa, embaixo da cama. Os banheiros continuavam a ficar fora de casa. Quando existiam, e aquelas patentes, aquela casinha. Minha mãe era prof, e o prof hoje aqui tem 57 anos, mas quando eu tinha 6 anos, eu lembro que meus colegas diziam, prof, licença para ir na casinha, queria ir no banheiro. Apenas um buraco no chão, aquele banheiro bem simplesinho, com a patentinha lá, né? O local, o WC, onde as pessoas iam fazer, os alunos, os adultos, fazer necessidade fisiológica. Como ninguém ia enfrentar uma escuridão, né? Então, na madrugada, como é que tu ia de madrugada, precisaria ir para o banheiro, né? Então, para isso, tinha os penicos. Vocês já ouviram falar essa palavra penico? Papai não falou, mamãe, vovô, tempo do penico. Ou caixas, que eram mantidos debaixo da cama, e na hora do aperto, era lá mesmo que fazia, né, suas necessidades físicas. Ok, alimentação desse povo lá, como é que era no período do feudalismo lá? Os grãos, eles comiam muito, né, frutas e vegetais que eles produziam lá, né? Os grãos era consistente primário da maior parte da refeição. Então, quer dizer, era constituinte primária da maior parte da refeição. Era todo dia feijão com arroz. Unidos venceremos. Os grãos, né? Mas outros vegetais, como repolho, beterraba, cebola, alho e cenoura, eram alimentos comuns. Então, eles produziam, eles podiam se alimentar. Ao menos comer, eles comiam, né? Muitos desses era comida desses alimentos diariamente por os camponeses e trabalhadores, mas eram de menos prestígio que a carne. Então, quer dizer, a carne era mais difícil já naquela época também. Como hoje, né, se conjecturado para os dias atuais, não é fácil. Uma picanha, o que é isso, professor? Um costelão, coisa boa, né? O que eles comiam, os nobres, então, os que tinham cascalhos, os burgueses, os ricos, os donos do feudo, né, o senhor feudal, né, dono da terra, como hoje também, né? Lembra que nós cantava aquela canção lá? Só que naquela época, acho que eles nem comiam isso aqui, ó. Lembra? Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Caviar é comida de rico. Curioso fico, só sei que se come. Na mesa de pouco, fartura doidados, mas olha pro lado e paro com a fome. Sou mais ovo frito, farofa, torresmo na minha casa, o que mais consome. Se alguém vir me perguntar o que é caviar, só conheço por não, você sabe. Ah, lembra? Estão lembrados dessa música que o professor cantava? Sim. Não? Sim. Ok. Então, os ricos lá, né, os burgueses daquela época lá, o que eles comiam? Na alimentação deles, dos nobres, havia muita carne, mais carne, né? Fazão, né? Uma caça, né? Um pássaro lá, uma ave muito saborosa, e perdigão, perdiz, etc e tal. Gado com cortes mais frescos, né? Porque naquela época não existia energia elétrica. Então, eles tinham que abater um animal e logo consumir. Ou fazer charque, que nem no começo aqui do Brasil, na colonização, o charque, a carne seca, a carne sol, né? Então a nobreza contratava cozinheiros renomados entre as cortes, né, lá a monarquia, para preparar o alimento e focavam no aspecto qualitativo dos ingredientes, então qualidade, coisas boas. Vamos no mercado, vamos comprar só coisa de primeira. Naquela época, então, era isso aí que os prestadores de serviço lá faziam para as autoridades, né, os reis e para as pessoas, os nobres, né. Então, os animais eram criados e abatidos nos arredores da cidade para que o abate não contaminasse os rios, o mau cheiro, né, não impregnasse na cidade. Isso também evitava a transmissão de doença, já, mas para os nobres, né? As caças eram levadas para a cidade, vendidas lá era um comércio que tinha, né? Troca de semente, de grãos, né? Por carne, né? Os servos eram proibidos de comer algumas carnes. Veja bem, ó, servos eram proibidos de comer algumas carnes. Só servir, e com aquela vontade, né? Como
de caça, e nem os servos, nem os camponeses podiam caçar. Ok. Só para mim finalizar aqui, eu vou pular um pouquinho, e aí eu vou passar um vídeo para vocês que vai dar tempo ainda. Como funcionava o sistema feudal, a gente já falou que tinha, né, o pessoal que compunha o exército também, né? Então podemos afirmar que o sistema feudal funcionava sob forma de uma pirâmide, sendo que a base estava, né, bem abaixo, os últimos lá, né, dessa pirâmide social, camponeses, responsáveis por arrendar as terras, né? Eles arrendavam as terras. E nem tem ainda em alguns lugares que eles arrendam, dão uma porcentagem para o patrão nos dias atuais, hoje os fazendeiros, né? Vamos alugar, vamos arrendar. E dividir sua produção com o senhor feudal, era o dono, né? Então eles também eram convocados para trabalhar quando necessário, no caso de guerra, ou no expansionismo, nas cruzadas, como um cavaleiro, né? Como se fosse hoje um militar, né? Compondo o exército. Ok. E eles trabalhavam na agrária, né? A roça, o setor agrário. Depois do feudalismo, vamos finalizar aqui, depois do feudalismo, na Idade Média, né, por volta lá do século XII, né, com a desintegração do feudalismo, né, que foi caindo aos poucos, né, queda e tal, começa a surgir um novo sistema econômico, que até nos dias atuais, hoje, é praticado, né, no mundo todo. Os Estados Unidos é número 1, o capitalismo, né, social e político. Então muda a economia política, falando, né, de capitalismo. Vocês vão trabalhar muito no 8º, no 9º, no ensino médio, na faculdade, sobre o capitalismo, né? Então, o capitalismo nasce da crise do sistema feudal, que eu comentei, cresce como desenvolvimento comercial, e depois das primeiras cruzadas, né? Então, começa a desenvolver a partir dali. A característica essencial desse novo sistema é o fato de, nele, o trabalho ser assalariado. Então, antes não tinha o salário, a partir dali começa a ter o salário, o funcionário, né? Não mais servil, como no feudalismo lá. Outros elementos típicos do capitalismo é a economia de mercado, trocas monetárias, grandes empresas e preocupação com o lucro. O capitalismo nasce da crise, então, do sistema feudal e cresce com o desenvolvimento comercial. Trocas, né? Aí vem a navegação, né, de um país para outro, vendendo trocas de produtos, né, inclusive Portugal, Espanha, quando começa a colonizar o Brasil, né, no ano 1500. Então, formando-se poucos durante o período final, a Idade Média, por final, dominar toda a Europa Ocidental a partir do século XVI. Então, 16 é 1501, já é o século XVI. E nós, no ano 1500, no ano 1530, começa realmente a colonização no Brasil. Interessante? Ok, pessoal? Então, vamos ver aqui agora se eu consigo passar o vídeo para vocês. Estão vendo o vídeo? Não. Não, né? Deixa eu ver. Não, ainda não, professor. Deixa eu ver aqui. Não? Não, né? Não, professor. Então, Está tudo escuro. Isso. Só porque eu vejo. Já tenho que parar a apresentação. Agora pra mim tá aparecendo o rosto do professor, não tá escuro não. É verdade, pra mim também. Eu não tô vendo nada. Ainda não. Só um pouquinho que eu já estou arrumando aqui, ó. Quer ver? Ainda não. Não, né? Não. Tá, então eu vou fechar esse aqui, ó. Pera lá.
Ah, Marildinho, só um minutinho aqui. Sexta-feira eu consegui. Compartilhar. Acho que vai voltar o... Acho que vai agora. Não? Agora. Ainda não, profe? Não, não apareceu nada. Ah. Vamos, mas nem dá para ouvir também, né? Não, Nem ainda áudio. não. Nem áudio. Apresentar. E... Aqui, ó. Não aparece nada, professor, nem áudio, nada. Tá, eu já estou mexendo que vai dar certo. Uhum. Eduardo, teu microfone está dando interferência. Desliga, por favor. Obrigado. Agora. Foi? Não. Sim, só Sim, está a agora tela foi. muito pequena. Tá, Teria vou fazer que ela grande. ampliar ela. Ok, eu Sim. vou fazer a grande. Isso. Isso. E tá sem som, professor, também. Tá. Está um pouquinho baixo. Eu vou dar mais volume aqui no Note. Aumenta ele, porque... Melhorou? Professora, para mim, Sim, professor, tá para bom. mim está aparecendo o teu rosto ainda. Tá. Agora sim. Beleza de também. som agora? Sim? Tá parecendo só o rosto, professor? Galera, é tipo... Pra mim tá parecendo só o rosto também. Estão vendo a imagem? Sim? Não, rosto, professor. Ah, Eu tô conseguindo ver a imagem. Tem que tipo, tirar... A tela do professor tá fixada, tipo, só aparece o dele. Então, tipo, tirar isso. Vai aparecer a outra. Pra mim tá Agora sim. Ah, tá, parecendo a agora sala do foi. professor Agora foi, também professor. travando. Aí, agora foi, professor, agora deu para ver. beleza agora? Sim. Na próxima aula eu vou melhorar, prometo. Ô, professor, eu não tô escutando Oi. nada que esse cara tá falando. Não tá ouvindo? Não, cara, eu não tô escutando nada. O som está muito baixo e falhando, assim, pelo menos para mim. Não sei se é a minha Aqui pra internet, mim tá mas bom. Aqui está tá... bem ruim o som. Às vezes a internet, né? Pra mim também, o som tá bem baixinho. E eu dei todo o volume aqui do Note. Coloca o máximo, professor, tá 88. Coloca no máximo para ver se melhora, Tá. por favor. Melhorou? Agora eu vou ver no vídeo aqui, ó. Consegui No escutar, vi- né, professor? Deixa eu ver no vídeo aqui. Se tá todo o volume aqui também, ó, no vídeo, ó. Mas Assim fica depois encaminha o link daí para quem não conseguiu ouvir. eu vou postar no link. Sim. Depois vocês vão assistir de novo isso aqui, isso vai ficar bom daí. Eu vou deixar maiorzinho, né? Tela cheia. Isso, deixa isso. Ó, aquilo que nós comentamos antes.
A diferença lá do servo, servidão com o escravo, com escravidão, né? Ok. Voltando. Pessoal, já é 15 para as 10, talvez você tenha outra aula, outro compromisso. Eu vou passar lá no WhatsApp, né, professora? Eu passo no WhatsApp o link ou o vídeo mesmo, né? Eu posso enviar esse vídeo, né? Esse documentário é bem interessante, tem vários, tantos outros. É aquilo que nós já estudamos, que o prof já falou um pouquinho aqui hoje, é uma revisão. Mas daí no vídeo aparecem imagens, né? Aparecem algumas fotografias lá da época, lá, tipo, digamos assim, como o pessoal estava trabalhando, era o dia a dia deles lá, né? Então, tranquilo? A professora, gostaria que a professora falasse, e os alunos também, alguma dúvida, que nós já estamos em cima do laço aqui, do horário, e eu gostaria de saber se gostaram da aula de hoje, só eu que falei, ou vocês não falaram nada. Como é que foi? Tudo Ô, tranquilo? Pode professor, não falar, quero prof. ser nem. Bem legal. Ô, professor, não Oi? quero nem ser X9 mais. É você sair da sala, todo mundo começa a conversar, né? Né, seu safado? Pois é, e na hora da aula não fala, né? Mas estou com saudade de ouvir a voz de vocês, de ver esse rosto lindo, maravilhoso, abençoado. Prof, fala algo aí, prof, que nós estamos finalizando. Foi Nossa, muito Guilherme, bacana pode a aula, contar? professor, obrigado. O pessoal também foi ótimo. A gente, na verdade, não fala muito porque fica ouvindo, né? Fica prestando atenção. Então, pelo Parece menos assim, eu acho que todo mundo faz isso, né? sim. Viu? E é muito rápido, né? Porque tem, Ninguém tá foi dado. jogando joguinho escondido aí, né? Ai, ai, ai. Ok, então, Não, pessoal, brincadeira. professora. Eu sei que eles estão prestando atenção, eles são Sim, são muito ótimos. queridos. Nós temos a próxima aula daqui a pouquinho, então, para Sim, eles eu nem vou dar tchau, porque eu já vou ver de novo. já. Professor, até mais e muito obrigado mais uma vez. Valeu, eu agradeço também. Tchau. Viu? Um beijo no coração de vocês todos aí. Vocês são bênçãos de Deus e vão dar muito orgulho para os pais de vocês, sabia? Mora no meu coração aqui. Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau. Você também, Tchau. professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu professor! Tá com sono, né, professor. Rafael? Guilherme. Com sono, né? Ô, Guilherme. O que deu? O que deu? Deus me deu uma boca para falar, né? Meu Deus, velho. O cara chega meia-noite logo escutando o lobisomem arvoredo. A hora até que hora? Até meia-noite. 44. Ai, enquanto meu ele acaba. Deus. Quê? Amarelo, né, Gui? É, velho. 2 da manhã eu estava tentando jogar. Nossa, Só pra saber, ainda tá gravando a tela, tá? Ela tá sendo gravada ainda. Já me deu nojo. A aula Então, continua tchau. sendo gravada sim. Rafael, à meia-noite tá escutando o lobisomem arvoredo. É a melhor parte. Ai, ai. Não, Olha, ontem eu tinha dormido do nada. Maluco lá no lobisomem arvoredo, velho. Ó, tô sozinho em casa, não tem nada pra fazer. E tô com espinha no meu pé. Tem sim, eu tinha espinha. É aqueles. Ah, não tem pinça, teu. Que com as mãos. Então, bora para a próxima aula. Qual que é a próxima aula? Tchau. Acho, sei lá, acho que é de português. Eu acho. Falou.